E o perfil dos alunos que fazem aula de tanatopraxia é bem curioso, então tinha uns remédios bem fortes. Nada funcionou, aí descobri que estava grávida. Então fui fazer então a vida e morte. Descobri grávida lá na mesa da Nina da tanatopraxia. Caramba! Eu sou fascinado por entender a coisa que eu nunca vou conseguir, mas a cabeça do ser humano, né? Que é uma coisa fascinante. Em algum momento na tua infância, isso te fascinou de alguma forma? Sei lá, você gostava de ir em cemitério, por exemplo? Você tinha alguma atração pelo tema, né? Você lembra disso? Pelo tema. Eu tive uma morte que me chocou muito, que foi um cachorro. Porque essas mortes da infância que são muito bruscas, né? Ele foi atropelado e eu me sentia culpada porque eu que deixei a porta aberta, ele foi pra rua. A morte do Max me marcou muito. Teve mais umas 2 outras mortes que me marcaram, mas eu lembro de ter medo do desaparecimento. Aí me veio a frase do Fernando Pessoa na cabeça, que a morte é a curva na estrada, é apenas um ser visto. Eu tinha medo dessa curva na estrada. Eu achava que a vida era uma curva na estrada, que eu tinha medo da falta de controle, do susto e do nunca mais. Olha só. Que é aquele poema do Edgar Allan Poe, né? Sim. Nevermore, nevermore. O corvo, nevermore, é o nunca mais. Sim. Isso pra mim sempre foi assustador e é até hoje, quer dizer, menos. Tem uma pessoa que eu conheci nessa vida longa do blog aí que realmente me ajudou me curou, que é um coveiro. Olha só, te curou no sentido de você ressignificar essa história da sua relação com esse medo. Exatamente, porque o coveiro, o sepultador, é que quando eu pergunto como ele prefere ser chamado, ele fala coveiro mesmo, mas o nome mais elegante, digamos assim, é sepultador. Fininho. O Fininho foi um grande encontro que eu tive, porque nesses primeiros 6 anos de blog, eu ficava sozinha, entrevistando pessoas, conhecendo pauta. Então, vou entender como é que funciona o forno crematório, vou entender como as opções de destino de cinzas. Vou falar com os profissionais. Quem é o diretor? O tanatopraxista. Vou entrevistar uma tanatopraxista. Vou lá na aula da tanatopraxia. Até quando eu fui fazer a aula da tanatopraxia, passei mal pra caramba. Cheguei em casa passando mal, vomitando, liguei pra Nina, que era tanatopraxista professora, falei, tô passando muito mal. Aí ela falou, olha, porque eu passei tão mal que eu pedi todos os remédios dos alunos lá pra ver se melhorava, e o perfil dos alunos que fazem aula de tanatopraxia é bem curioso, então tinha uns remédios bem fortes. Nada funcionou, aí descobri que estava grávida. Então fui fazer então a vida e morte. Descobri grávida lá na mesa da Nina da tanatopraxia. Caramba! Mas eu fiquei esses primeiros 6 anos entrevistando essas pessoas. E quando eu conheci o Fininho, que eu fui visitá-lo lá no cemitério da Penha, onde ele estava na época, visitei ele em vários serviços, mas nesse eu passei muito tempo com ele lá, eu tive contato com a concretude da morte. O que faz o coveiro? Ele é um pedreiro, ele vai lá, ele pega a pedra, ele faz buraco, ele cava, ele exuma corpo. Ele é uma coisa tão concreta. Quando eu conheci aquilo, vi vários funerais, esperei com ele um corpo chegar, passei por tudo aquilo, eu entendi que é uma coisa muito... Essa concretude me tirou um pouco o medo do abstrato, do desaparecimento. Porque a morte é abstrato para todo mundo, né? E a gente fica querendo achar sentido em tudo. O meu sócio no podcast, que é o Grupo Zelo, eles têm um programa que chama Brasil Tem Zelo. Que tem um camarada que está entrevistando algumas pessoas. E ele entrevista um coveiro e entrevista um porteiro de cemitério. Ótimo. É maravilhoso, Camila. E o porteiro tem umas horas que ele fala assim, de vez em quando eu tô aqui sozinho que eu vejo umas coisas passar do meu... Você já deve ter visto isso e relatado isso, né? Já. Tem muita vida também no cemitério. Muito gato, muitas árvores frutíferas, muitos insetos, tem aranhas, enfim, o Fininho. A gente sempre teve uma troca muito grande. Então eu realmente acho que ele... Te deu essa... me ajudou. Eu sou doido por cemitério, eu sou fascinado, assim, quando eu chego num país que eu não conheço, ou numa cidade que eu não conheço, eu vou numa loja de disco, numa livraria e no cemitério. Eu acho que a vida acontece nesses 3 lugares. Olha que coisa interessante. A vida acontece no cemitério, né? Sim. Na minha visão, sim. Famílias e as coisas acontecem, né? E por aí vai.